Olá, pessoal! Mais um vídeo sobre assuntos que ninguém quer saber e hoje vamos conversar com o filósofo teólogo Alexandre Moura. Uma live sobre Bento XVI e Pois sobre é, o politicamente correto. Não podia ser sem cerveja, né, mano? pois é, cervejinha aí. É o nosso saudoso Papo Emérito. Nossa, muito bom. Cara, que prazer falar contigo, viu? Tipo também, cara, uma honra. Que bom, velho. Tá me escutando bem? Tá tudo de boa? Perfeitamente. Ei, quando teu canal estiver assim bombando mais ainda, a gente vai comprar iluminação pra ti, viu? Beleza. A tua face melhor. Bem, boa noite a todos, né? Também até gente da minha família já entrando aí. Eu sou Alexandre, sou filósofo, teólogo, né? Eu tenho até vergonha de dizer isso, né? Nos dias de hoje, assim, porque por um lado tá tão maltratado e por um lado, assim, o outro extremo são pessoas, assim, de uma envergadura assim gigantesca, colossal. Eu tenho até vergonha de falar que eu sou filósofo, né, teólogo, mas tenho um diploma, né, não sei se eu sou, mas tenho um diploma. Tenho uma tese de mestrado em literatura e teologia, que eu fiz sobre o Alto da Barca do Inferno e o Alto da Compadecida. Fiz com o que agora é cardeal no Vaticano, foi meu orientador, o Tolentino Mendonça. Ele era um pároco ali em Lisboa. Quando ele estava terminando a tese, ele foi nomeado bispo, né? E aí teve que ir pro Vaticano para ser lá o bibliotecário do Vaticano e o diretor-geral do Arquivo Secreto. E depois, em fevereiro, acho que assim, poucos dias antes de apresentar a tese... Não, mentira, perdão. Ano passado, acho que em outubro, novembro, ele foi nomeado pelo Papa Cardeal, né? Agora é um cardeal aí. Espero que ele seja Papa, né, cara? Faça um Papa, porque Então, eu me teu sinto... amigo, então teu amigo é cardeal, é isso. É. Nossa, que massa. Eu tenho um amigo bispo. Não é cardeal, não, mas é bispo. Você não falei, né? Eu fui seminarista por quase 10 anos em Portugal. Fui missionário, sempre nesse tempo, né? Missionário e seminarista, mas um modo especial foi missionário 1 ano na Finlândia, né? Estive ali lá, quase no Polo Norte, com missionários durante 1 ano. Que massa, velho. Tu já viajou bastante, então conhece muitas culturas, muitas faces da igreja, né? Cara, assim, eu conheço uns 12 países. Sobretudo na Finlândia, eu tive muito contato, mas sim, muito mesmo com a igreja ortodoxa e com as versões, assim, protestantes, assim, raiz, vamos dizer assim, né? São aquelas pessoas que levam, assim, o protestantismo a sério, porque o protestantismo no Brasil quase não existe, né? Virou aquelas bilhões de seitas, né? Igreja do Jesus, Moisés, Flor, do Passa Quatro, sabe? E ali tem mesmo, assim, igrejas luteranas, com bispos luteranos, né, e tal. E a igreja ortodoxa, assim, nós fazemos muitos encontros ecumênicos ali. Eu tive, assim, muita... Inclusive, na Finlândia, éramos uma minoria. Éramos, sei lá, 500 católicos no país, aí, no país inteiro. Até porque os primeiros protestantes, eles tinham poucos elementos divergentes, né? Assim, era um elemento ou outro. Depois foi que deu essa variada. Se Lutero tivesse visto, cara, assim, vai acontecer isso, acho que ele não teria feito a reforma. Ele falou, não, deixa quieto, vamos continuar aqui. Então, velho, a gente vai falar de Bento XVI, é por isso que a gente tá na cervejinha, né? Uhum. A gente vai falar do politicamente correto, mas o que me motivou te convidar para essa live foi uma postagem tua, que tu falou dessa questão das opiniões e tudo. E aí eu me lembrei de uma frase, de um texto de Bento XVI, que ele falou numa missa em 2006 para teólogos. Olha só que legal, isso é teólogo. Então eu vou só falar aqui para a gente começar a partir dessa frase, né? Ele chama os teólogos a procurar a obediência à verdade e não desvirtuar a palavra e a alma ao falar obedecendo à ditadura das opiniões comuns. O Bento XVI, ele coloca em postos opostos à verdade e às opiniões comuns. Ou seja, o senso comum, né, que é manipulado aí por uma série de fatores que a gente vai conversar hoje. Então, o fato do Bento XVI falar uma coisa dessa e o Bento XVI não estar usando máscara naquela fatídica foto, o que é que isso diz a nós hoje, meu irmão? Você como teólogo, filósofo? Cara, assim, o Bento XVI, assim, eu não digo assim nem como Papa, né? Vamos supor que ele nunca fosse Papa, mas assim, como teólogo, ele tem uma obra, assim, super séria, super íntegra, né? Ele sempre foi muito coerente, né? Eu lembro de uma vez
que teve um encontro com padres portugueses, que fizeram uma peregrinação ao Vaticano, né? E ali um padre, né? Porque esse tema vai e vem sempre, né, ou com os padres ou com os leigos. Ah, não, mas santidade, não sei o quê, por que que os padres não casam? Vocês vêm caçando argumentos para isso, né? Por que que os padres não casam? As pessoas, né? E que ele falou, as pessoas fazem tanta crítica, as pessoas fazem tanta crítica, né? Porque nós não casamos, não sei quem, não sei quem. E ele parou assim no silêncio dele e falou assim: é engraçado as pessoas, né, do mundo fazerem crítica a nós numa época em que as pessoas nem querem casar. Não sei qual é a preocupação das pessoas que os padres querem casar, nem elas querem casar, qual é a preocupação dela com os padres? Aí os padres ali, na plateia, com a guitarra, todos felizes e tal. Assim, ele sempre foi muito assim, sabe, direto. Acho que é por fato dele ser alemão também, né, que ele é mais assim, os alemães são mais sistemáticos. Então ele pegou a pergunta, pumba, já mandou ali uma, o pessoal ficou... Ele assim, cara, ele é uma pessoa espetacular. Uma vez, tinha um rapaz no meu seminário, que ele é da Costa Rica, ele ainda não foi ordenado, lá em Portugal, e ele passou muitos anos fora da igreja, tipo uns 15 anos, né? Ele tem 30 e poucos. E ele não entrou na igreja também um tempo, porque ele julgava que o Bento XVI era uma espécie de Hitler da igreja católica. E olha que interessante essa história. E eu falei, ele começou a ler todas as obras do Bento XVI, e ficou muito comovido. Ele falou assim, nossa, se eu tivesse a oportunidade de escrever uma carta para ele, pedindo perdão, cara, eu faria. E eu falei pra ele, escreve essa carta. Aí ele falou, não, mas eu sou do interior da Costa Rica, que quando que o padre vai ler uma carta minha, o Papa, tem umas coisas pra fazer. Eu falei, cara, escreve, velho, se ele vai ler ou não, escreve. Passaram-se 2, 3 dias, o nosso diretor espiritual veio visitar o seminário, ele falou, olha, gente, escrevi uma carta pro Papa Francisco, ele me respondeu. Eu olhei pra ele e falei, cara, isso é um sinal de Deus, escreve a carta, eu te ajudo, né, eu sou escritor. E aí a gente falou, vamos fazer o seguinte, escrevemos a carta em espanhol, eu te ajudo a escrever, né, aí a gente cria a conversa e tal. E ele parou e falou, mas eu posso ser sincero? Eu falei, mano, ele é o Papa, cara, pode ser sincero, sim. E ele falou assim, olha, queria pedir perdão, santidade, que eu achava que você era o Hitler da igreja católica, e não sei o que, não sei o que. Conhecemos um monge que foi a Portugal, que é o responsável pelas relações entre a igreja católica do rito romano e a igreja católica do rito grego. E ele é amigo pessoal do Bento XVI. Mas assim, cara, foi tudo muita coincidência. E aí eu tava ali, a gente tava um dia numa roda, esse monge veio visitar ali na nossa cidade um tempo. É um monge grego, inclusive. Perdão, um alemão, que fica na Grécia. Eu parei e falei, você tem o contato do Bento XVI? Eu tenho, mas eu não posso dar. Mas você tem, sei lá, do secretário dele? Eu tenho. Nós ligamos, a gente vai mandar uma carta assim, você pode entregar na mão do Papa? O cara, posso, não sei o que, não sei o que. E aí mandamos a carta, passou umas 3, 4 semanas, recebemos uma dessas cartinhas assim, tipo assim, querido, espaço, o nome dele digitado e uma resposta pronta. Ele falou, o Papa nem leu, ficou meio triste, assim. Depois dessa carta chegar, passou 2 dias, uma carta do secretário dele, agradecendo. Então, olha, o Papa ficou impressionado com a carta e com a sinceridade de vocês, agradeceu, tal, não sei o quê. Nós pedimos uma visita, ele falou, já que a gente vai, né, nós íamos a Roma em maio, já que a gente vai, vamos pedir uma visita, né, tal. Ele foi infelizmente pela saúde do Papa, ele não consegue, tal, receber mais as pessoas, assim, mas ele agradeceu muito e manda a bênção apostólica sobre o seminário de vocês. A gente pegou a carta, o Papa recebeu a nossa carta, tá? Então, assim, cara. Ele tem um coração maravilhoso, aquele homem, sabe? Então, assim, no quesito verdade, ele também é assim, sabe? Ele sempre foi um defensor da verdade, ele nunca ligou pra opinião das pessoas. Quando ele tava saindo da SS, ele falou que não queria participar da SS, que ele era obrigado, né, como para fazer 18 anos e entrar no exército no Brasil. Ele falou, eu não quero participar, não sei o quê, porque eu quero ser padre. As pessoas riram dele, todo mundo riu. Ele falou, um dia vocês vão precisar dos padres. É por isso que eu tô saindo. Então, assim, olha a integridade, já desde jovem. É impressionante esse cara. Nossa, não, mas eu também antes, eu sou suspeito, antes eu odiava o Bento. Tipo assim, porque a imagem que eu tinha do Bento era a imagem que a mídia, que o establishment me passava. Sim. O alemão, as fotos dele com a cara sempre mais fechada, e tudo. E aí, quando eu me converti para a Igreja Católica e eu conheci Papa Francisco, que para a mídia é mais vendável, né? Porque ele é mais degustável pela mídia, porque tem a cara mais simpática e tudo. Mas aí eu fui ver vídeos das jornadas mundiais do tempo do Bento XVI e as mesmas cenas que tinham Francisco saudando, sorrindo e com as pessoas em euforia com a passagem do Francisco, que eu já tive já vivi esse momento. A mesma coisa acontecia com o Bento. A mesmíssima coisa, a mesma euforia, o mesmo sorrisão dando tchau. Eu digo, velho, me enganaram, mentiram pra mim sobre o Papa Bento XVI, né? E aí eu pude conhecer mais e entender também essa questão da manipulação midiática, e aí eu fui me reaproximando de Bento XVI e
Óbvio que a gente não consegue não comparar ele com o Papa Francisco, mas não no sentido de dizer que um é melhor ou pior do que o outro, mas de entender que são pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com até carismas diferentes dentro da igreja, Sim. né? Cultura diferente e tal. Total. Então, mas eu nem sabia, velho, que tu tinha tanta essa relação com o Bento XVI. Tá até feliz agora. Quem dera, cara. Porque não, ia calhar uma visita, nós tínhamos que ir em maio, que eu sou do Caminho Neocatecumenal. E em maio nós tínhamos um encontro com o Papa Francisco em Roma. Aí falou, cara, já que a gente vai encontrar com o Papa e a gente vai estar em Roma, por que nós ali não passamos o Castelo Santo Ângelo, que é ali caminho, né, e visita, né? Fazemos uma visita aí, vamos ver se ele recebe a gente. Aí, infelizmente ele não pôde. Mas, claro, tentamos, né? Podia ter 2 papas aí em uma semana só. Mas depois de lá o Papa Francisco e tal, recebeu a benção dele, foi top. Que bom, velho, que bom. Eu nunca tive a oportunidade, eu morei 11 meses em Roma, né? Sério? Mas morei 11 meses em Roma, mas faz muito tempo, em 2013. Eu morava a 25 minutos do Vaticano, tipo assim, era um negócio surreal. E eu só tive a oportunidade de estar no mesmo ambiente que o Bento uma vez, que foi na canonização de João Paulo II e João XXIII, que eu estava lá, e ele estava presente na celebração, né? Mas assim, a 2 quilômetros, mas eu sabia que o Bento estava ali, então foi uma emoção muito grande. A missa dos 4 papas. No fundo. Não, eu nem ponto, não, eu só eu só sabia na minha cabeça que ele estava lá. Pra nem ver, assim, era muito complicado. Mas, velho, você tem formação, tem conhecimento. A questão da ditadura das opiniões comuns, eu acho que é um tema muito pertinente, principalmente agora, nesse tempo que estamos vivendo, né? Uhum. Eu coloquei esse título porque o Bento, ele é uma referência de não ceder à ditadura das opiniões comuns, e tanto que ele colocou aqui a ditadura das opiniões comuns como o oposto da obediência à verdade. Ele ainda fala mais. Olha só o que ele diz: falar para encontrar aplausos, falar orientando-os ao que os homens querem escutar, falar, obedecendo à ditadura das opiniões comuns, considera-se como uma espécie de prostituição da palavra e da alma. Ele fala da ditadura das opiniões comuns, ou seja, do politicamente correto, como uma prostituição da palavra e da alma, meu irmão. Olha só o que ele diz. Papa Bento, não é o Denis, não é o Alexandre. Caraca, muito forte isso, cara. Assim, uma vez, assim, isso aqui não é pra ser uma live assim escandalosa, né? Mas, por exemplo, o Bento XVI, ele ficou muito comovido com aquela situação de Boston, né? Que começou em 2000, 2002. Pô, a minha acabou já aqui. Eu vou já pegar a segunda. Um abraço aqui pro Felipe, sulista, conservador, católico também. E ele ficou muito comovido com aquela situação que aconteceu em Boston, né? Com, enfim, toda aquela situação da pedofilia, não sei o que. E aí ele nomeou o cardeal O'Malley, né? Aquele franciscano maravilhoso, aquela pessoa ali que é incrível, também conheci ele em Portugal, né? Tem uma foto com ele, não sei o que. Inclusive, ele ia escrever um prefácio de um livro meu com um amigo meu, lá nos Estados Unidos. A gente sempre escreveu um livro, mas acabou que o plano entrou água, né? Ele não conseguiu. Uhum. Ele falou o seguinte: vai, né, e assim, defenda a verdade, não ceda das pressões, você vai apanhar, mas apanha, assim, como Jesus Cristo, assim, mas com uma seriedade, com uma serenidade, assim, impressionante. Todas as pessoas vão sentar o sarrafo, mas fica tranquilo, defenda a doutrina, defenda a igreja, que a igreja vai te ser fiel. E ele foi pra lá, o O'Malley, e ele, por exemplo, ele visitou lá um seminário, e ele ficou sabendo que tinha alguns seminaristas que levavam moças pra dormir lá, né, que tinham namoradas. Né? E aí ele falou, não, fica aí. E tinham namoradas. Alguns seminaristas levavam as namoradas lá pra dormir no seminário. E aí, o que acontece? Ele falou assim, eu fiquei sabendo que isso tá acontecendo, tal, é verdade? E aí um seminarista levantou e falou assim, trazemos, aplausos pra minha mãe, que trouxe aqui uma lamparina super top, pra poder agora... Como é o nome dela? Virgínia. Abraço, dona Virgínia. Muito obrigado. Agora eu tô vendo a bela face do seu filho. E assim, é verdade isso que tá acontecendo? E aí um seminarista levantou e falou, sim, trazemos e vamos continuar a trazer. Aí falou, então o seminário tá fechado, tal, a partir vocês podem pegar as malas de vocês e ir embora, que eu prefiro não ordenar nenhum padre, que ordenar um monte de moleque, não sei o que. Cara, sentou o sarrafo pra todo mundo, expulsou
formador de seminário, reitor, seminário, mandou todo mundo embora. Ele falou assim, quem quiser continuar no caminho do sacerdócio vai ter que fazer isso e falar comigo. Não tem seminário, porque quem ordena sou eu. Cara, e assim, ele não teve medo, por exemplo, de chegar e a mídia, não sei o que você acha disso, não sei o que. Ele falou, não, foi um erro. A Igreja Católica falou, não, a igreja não. Porque a igreja não é uma instituição abstrata. Né? Porque as pessoas, quando você fala em igreja, você pensa automaticamente, plimba, é aquilo que ele estava falando, corrupção da palavra e da alma. Né? Você fala Igreja Católica, plimba, vem na sua cabeça o Vaticano, né? E o Papa lá na sacada, fazendo assim, né? Então, assim, a hierarquia, as pessoas falam, não, na igreja não é isso, a igreja são pessoas, e essas pessoas erraram. Né? Eu não estou falando só dos padres, mas o bispo também errou, não sei o que, tal. O bispo de Boston, né, ele foi até punido, né? Muita gente não sabe, mas existe também um código penal, né, na Igreja Católica, no Vaticano, que se aplica só aos religiosos, né, aos religiosos consagrados, etc. Mas mesmo assim é uma situação assim, é um pouco delicado falar disso, porque, por exemplo, tem padre que, por exemplo, é padre, mas é brasileiro, então como é que se aplica, se ele comete um crime, enfim, são coisas assim. Mas existe um código penal, e ele, como ele era bispo, né, ele foi penalizado com esse código penal, tá? Ele tá preso lá nessa linha dele, lá no Vaticano. Não tá num calabouço, assim, pendurado por umas correntes, mas tá lá, tá quieto lá na dele, não faz mais nada. Então. Mas assim, sabe, com uma firmeza, não, errou, paga, assim. Mas também não vamos florear as coisas. Bento XVI é um cara, e os alunos dele, os discípulos dele, são pessoas incríveis. Graças a Deus. Tu falou aí, eu lembrei da cena de Jesus lá derrubando tudo. Pá! Meu pai não. Tipo isso, né? Pois é, cara. Muita gente tem essa imagem de Jesus como um Jesus de açúcar. Eu falei até isso na live com a Dani, um Jesus que fazia as sobrancelhas, um Jesus renascentista, que cortava as unhas. Passava na cabeça. Sempre naquela imagem assim, meio torcida, né? Então, assim, ele não só entrou no templo e derrubou as coisas, tal, mas ele falava para os fariseus hipócritas. Hipócritas. Né? E pro Herodes, diz aquela raposa, né? Que raposa, pro hebraico, assim, uma ofensa, quer dizer, diz para aquele animal. Então, mentira. Jesus chamando. Jesus xingou assim. Falou, tá lá no Evangelho, né? Aquela raposa que ele venha me buscar, não sei o que, né? Mas, claro, Jesus também não era aí, né? Tipo, o homem da taberna, que vivia aí gritando com as pessoas, né? Então ele sabia, né? Ponderar as coisas. Então ele falava pros fariseus, vós sois sepulcros caiados, né? Bonitos por fora e por dentro, cheios de podridão. Então, se usava até uma poética, né? Pra brigar com os fariseus. Isso que era legal, sabe? Então, assim, não dá pra ser nem 8 nem 80, né? O meu problema que eu tive muitas vezes em Portugal, com alguns espanhóis, que os caras chegavam assim, missionários, eles chegavam com o pé na porta, né? E os portugueses já eram o contrário. Sempre aquela delicadeza para falar, aquele cuidado. Tinha uns padres que afinavam um pouco a voz na missa. Por que Jesus? Não. Eu achava, tem que juntar aqui portugueses e espanhóis para fazer uma equipe de evangelização, assim, para um vai regulando o outro. Eu acho que Jesus tem essas duas figuras muito, muito firmes nele. Eu acredito que ao longo do tempo, por conta da ideologização do mundo, né? Assim, sei lá, nos últimos 300 anos, mas a gente sabe que vem mais de trás, as primeiras heresias. Eu queria que tu falasse, já que você tem mais conhecimento do que eu, com certeza, eu sempre tenho cuidado de trazer pessoas com mais conhecimento do que eu para aprofundarem os temas que são afins, mas que eu não tenho total domínio, né? E eu digo que são temas que ninguém quer saber, até o nome das lives, porque eu sou aqui no Piauí, sabe? Então, no geral, há um certo comodismo e tudo. Enfim, aí quem está entrando aí, eu sou o Denis, aqui de Teresina, católico, coordeno aí o Instituto Veritas de formação católica, sou conservador, ativista, professor também, mas a gente está falando sobre a ditadura das opiniões comuns. Eu queria que tu falasse dessa questão da ideologização. Onde nasceu o diacho do politicamente correto, dessa linguagem politicamente correta, que é o oposto da verdade, é um eufemismo, é uma maquiagem na mentira, é a mentira, né? É a própria mentira passada de um jeito bonitinho. Onde foi que nasceu essa porcaria? Cara, as primeiras heresias, você vê ali Ário, né? Que a heresia, existem muitas definições de heresia, né? Uma heresia já pode ser meia-verdade, pode ser uma afronta contra a doutrina, né? Mas você vê nesses casos, as primeiras heresias da igreja, a doutrina estava sendo formada, né? Então, assim, para uma coisa ser heresia, assim, ser heresia fortemente, os primeiros batismos não eram feitos na Trindade, né? Porque os evangelhos estavam terminando de ser escritos com as primeiras comunidades que já existiam.
Então, muitos batismos eram feitos, por exemplo, só em nome de Jesus Cristo, né? Ou só em nome de Jesus. Só mais pra frente começou, assim, em alguns lugares, né? Então, as primeiras heresias, assim, pra ser uma coisa, ser heresia, tinha que ser uma coisa muito cabeluda, né? Tipo, por exemplo, o Ário, que falava que Jesus não era Deus, né? Então, você vê ali, por exemplo, isso gera uma afronta contra aquilo que as pessoas sabiam. Para os gregos era fácil, porque os gregos tinham milhares de deuses, então eles entravam nisso com mais facilidade. Para os judeus não, mas ele juntou uma coisa com outra, não sei o que, criou assim, uma coisa da cabeça dele e pronto, fez essa heresia. Então você vê ali casos da igreja primitiva, no Oriente, em que, porque o casamento só foi começar a aparecer, a proibição do casamento, né, o celibato, a partir de 340 e pouco, né, um concílio que teve lá na Espanha, aí começou, inspirado nos padres do deserto. Então tinha ali bispos que tinham filhos que eram padres, cara, e os filhos, assim, filhos sacerdotes que seguiam a doutrina diária, o pai, que era o bispo, o pai, excomungava os filhos. Falou, não, você está excomungado, isso não existe. Assim, tem uma integridade muito forte. Mas essa corrupção, assim, começar assim, não, vamos, um primeiro conceito, depois uma meia-verdade, depois a mentira, depois o oposto, sabe? Então, assim, existe um percurso, né? Uhum. O grande prego que a gente vê nessa, vamos dizer assim, nessa obra demoníaca, né, da heresia, ou da perversão, da ideologia, do discurso, né, do cristianismo, você vê com Jacques Derrida, na França, né? Jacques Derrida foi um dos fundadores do Partido Comunista na França, né? Foi ali aluno da Escola de Frankfurt, lia todas as obras dos escritores da Escola de Frankfurt, e ele inventou o método de leitura dele, né? O desconstrutivismo, né? E o que acontece? Ele começou com o desconstrutivismo dele, né? A primeira coisa que ele foi analisar foi o primeiro pilar do Ocidente, né? Que a literatura do Ocidente existem 2 pilares, de cultura existem 3, né? A moral judaico-cristã, a filosofia grega e a jurisdição romana. Na literatura você vê a Odisseia de Homero e a Sagrada Escritura, a Bíblia. Então, a primeira que a gente vai analisar é a Bíblia, porque a Bíblia sedimenta toda a cultura do Ocidente. Então ele começa a desconstruir assim, mas de um modo assim absurdo. Então ele inventa até uma metodologia teológica para interpretar a Sagrada Escritura, né? E ao mesmo tempo uma coisa assim de teologia. Então ele pega essas duas e uma passa por dentro da outra. Né? Então assim, ele faz uma coisa assim absolutamente demoníaca. Então um cara, chefe de um partido político que é declaradamente contra a igreja, que é declaradamente assim, um partido que está em excomunhão com a Igreja Católica. A Igreja Católica não tem partido político, mas essa ideologia marxista está excomungada pela igreja. Então ele fornece um método teológico de interpretação, de exegese, e muitos teólogos falam, não, porque também a gente tem que ver que existem pontos e contrapontos, não sei o quê, tem algumas coisinhas ali que a gente pode tirar, mas tudo bem, uma coisinha ou outra que você pode assim, ter em conta, né? A igreja mesmo diz, analisar tudo e ficar com aquilo que é bom. Mas, pô, se você tem uma coisa que no princípio já é ruim, tá certo que muita gente também não sabia na época, na França e tal, mas, assim, adotaram, reabraçaram essa metodologia do Jacques Derrida. Então ali foi o ponto principal, né? Mas você vê em toda a história aí, essa perversão, primeiro do sentido, da palavra, do conceito, tal, da meia-verdade, da mentira e da perversão. E a gente chegou mesmo no 180 graus do erro, né? É tipo assim, pois é. Aí eu não vou conseguir manter a serenidade, eu vou ficar assim, irritado, porque as coisas vão acontecendo e é dia após dia, né? Agora Sim. Veio a história aí daquele idoso lá que foi violentado pelos antifas, né? Ou mais sério. Sim. E aí eu lembrei da quantidade de pessoas, meu Senhor Jesus, católicos que defendem esses movimentos. Aí eu fico assim, desesperado. Olha, eu fico desesperado, sério mesmo. Eu acho que eu sou colérico. Eu ainda não me aprofundei não, mas acho que eu sou colérico. E eu não sei, eu acho que eu fico desesperado, cara, porque é muito complicado. Porque é como tu falou, é total subversão. É o 180 Sim. graus, né? É o oposto total, né? É tudo que você não espera do católico, ele faz, ele defende. Meu irmão, e é o pior, e ele ainda acha, sei lá, uma passagem bíblica que legitima na cabeça dele. É incrível, ele usa a Bíblia para defender o próprio pecado. Como é que faz, macho? Pois é, cara, tem gente que... Eu tinha um professor em Portugal que ele até brincava, né? Porque assim, na Bíblia está escrito tanta coisa que dá para, inclusive, provar a não existência de Deus pela Bíblia. Né? Ali no livro da sabedoria diz, Deus não existe, diz o Nécio. Então, isso assim... mas uma coisa que meu pai estava falando, cara, meu pai é um excelente catequista, foi um cara que, assim, apesar de todas as dificuldades, ensinou muita coisa para nós, para os filhos. Nós somos aqui 8 filhos, né? Tudo mesmo pai e mesma mãe.
E uma coisa ele ensinou pra nós, assim, cara, desde pequeno ele repete isso, né? Só que o maior empreendedor do mundo é o demônio, né? Ele não faz essas coisas da noite pro dia, né? Ele sabe que para destruir a fé da pessoa, para perverter uma coisa, né? Ele usa, assim, do que o Olavo chama de doses homeopáticas, né? Ou seja, um pouquinho de cada vez, um dia após outro. Então, assim, não, tá certo, não, a doutrina, assim, mas isso aqui também, né? Se a gente olhar desse ponto de vista aqui, depois no outro dia, não, mas se a gente pôr isso e põe mais um grãozinho de areia, mais uma coisinha, quando você vê, você já tá com um caminhão de areia em cima de você, com uma coisa ali que você, né, completamente já perdeu o controle, né? Sempre é assim. Eu conheci um espanhol que ele falava a mesma coisa, só que uma outra linguagem, outros exemplos. Isso, cara, é muito certo, né? Já diziam os latinos, né? Diziam isso, né? Que Roma não foi construída da noite pro dia. O demônio sabe disso. O problema é que nós, católicos, somos imediatistas, né? Quando nós falamos uma coisa, não, mas também pode, não sei o que. Não, calma, vamos parar, vamos pensar, não sei o que. Quer dizer, se o demônio tem paciência, dizia um padre amigo meu, o demônio é mais sábio por ser velho do que por ser demônio, né? Então, assim, vamos ter calma, vamos pra lá, vamos pra pensar. Na igreja não faz, não sei o que. Não é que a igreja não faz, a igreja precisa de tempo, tal, tudo, uma coisa feita. O cristianismo se espalhou da noite pro dia. Sim. O Dom Antônio Carlos Rossi Keller, ele é bispo, você conhece, de Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul. Ele está com 8 anos de bispo. Eu fiz uma live com ele, onde a gente o tema da live era a simplicidade do dia a dia, né? A vivência da espiritualidade católica na simplicidade de cada dia. Mas a gente acabou entrando nas dimensões mais ideológicas, mais pertinentes à atualidade, né? Não tem como não entrar. Mas ele falou, eu citei para ele um exemplo de uma situação no Canadá, onde os leigos lá se organizaram a marcha pela vida, né? A questão da vida, que é um direito inalienável, inegociável. E durante muitos anos eles fizeram essa marcha pela vida no Canadá sem a bênção da Conferência dos Bispos do Canadá. E eles insistiram. Pelo fato de ser um direito inegociável, inalienável, eles não retrocederam, eles continuaram organizando a marcha. E eu falei para o bispo, eu tenho certeza que esse povo não é um bando de revoltado com raiva de bispo. Eu tenho certeza que eles sofreram de estar na marcha sem os bispos com eles. Sim. Sem os sacerdotes com eles. E aí eu sei que depois de 8, 9 anos, finalmente a conferência cedeu e começou a participar com eles. Eu dei esse exemplo para o bispo, do Antônio, e ele frisou a questão do protagonismo do leigo. O protagonismo do leigo. Neste tempo, hoje, o leigo ele precisa ser protagonista. Ele não pode ficar esperando pelos sacerdotes, pelos bispos. Principalmente, tendo consciência de que, atualmente, muitos dos nossos pastores, infelizmente, foram dominados, consciente ou não, pela mentalidade revolucionária. Pois então, dá pra gente esperar, né? Como é que tu vê essa questão do protagonismo do leigo hoje? O próprio Concílio Vaticano II, que muita gente critica, né, mas também tem que ser visto à luz dessa tradição de mais de 2000 anos da igreja, ele diz, né, que o leigo não pode esperar todas as respostas e exigir tudo do padre, né? O leigo também tem, porque assim, a dignidade é a mesma, né? A dignidade dos filhos de Deus, a dignidade do batismo. O problema do sacerdote é que o sacerdote vai ser cobrado mais, porque ele recebeu mais coisas, né? Mas a dignidade é a mesma. Deus trata seus filhos por igual. Mas o próprio Concílio Vaticano II, na Sacro Santo Contínuo, fala isso, né? Que as pessoas não têm que esperar tudo dos padres, tem que tomar essa iniciativa. Mas, ao mesmo tempo, tem que ver, por exemplo, como foi no caso da Medalha Milagrosa, que a Virgem Maria, quando apareceu, teve as suas aparições, falou para a menina, ela falou, olha só, você vai lá e vai falar tudo pro seu diretor espiritual, e se ele falar uma coisa contrária, né, você vai obedecer a ele, né? Tipo assim, eu acho muito importante, muito virtuoso, né? E no percurso da história você vê muitas pessoas que fizeram isso. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui de Gil Vicente, né? Gil Vicente, ele escreveu coisas assim, contra bispos, contra padres, não sei o quê, mas quando pegaram toda a obra dele, fala Rumenigo, meu cunhado, quando pegaram toda a obra dele e analisaram no Concílio de Trento, falaram, não, mas aqui não tem nenhuma heresia. E ele deixava escrito assim, o que eu quero fazer é combater pela igreja, né? Ajudar a igreja. Assim, eu reconheço que tem uns pastores errados, mas eu luto, né, para que esses pastores possam acordar. Mas hoje no Brasil, se pode detectar uma coisa assim, quase que um pouco que revoltosa. Né? É uma afronta. Se vê uma boa iniciativa, mas se vê também, se começa a ver aí umas pequenas fagulhas de uma revolta até contra o clero. Não, porque os padres não fazem nada, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, se eles estão feridos,
Quer dizer, o rebanho tem que ajudar também os pastores. Sim, Né? Concorda comigo? Então, assim, e claro, mas também tem rebanho que tem que dar uma mordidinha no pastor de vez em quando. Acorda, rapaz, presta atenção. Então, assim, eu acho muito legal, muito virtuoso essa coisa, mas, assim, sempre ponderando, é sempre essa prudência, né? Ver como Deus age nas coisas. Gil Vicente, inclusive, eu pensei muitas vezes, né, que Gil Vicente era uma pessoa para ser canonizada. Eu pensei, caso me ordenasse padre, ia entrar com o processo de canonização dele, né? Mas não foi possível e não sabemos se um dia será. Mas assim, ele afrontava diretamente, né? Tinha crítica que ele fazia ao Papa e ele escrevia ali nos autos dele o Papa indo pro inferno, o Papa sendo condenado, né? Então assim, cara, como assim, sabe? Para aquela época, mais para a época da cristandade em Portugal, onde todo mundo é católico, né? 150% do país é católico. Então, assim, cara, como assim? Mas ele fazia isso com amor. Então, eu acho muito importante os leigos fazerem isso, mas fazer assim, com amor. Fazer, olha só, o nosso pastor não tá aqui, mas, cara, estamos trazendo ele no nosso coração e rezando por eles, né? Então, Exatamente. isso eu acho muito bonito. Ainda mais eu que tenho muitos amigos padres e acho isso muito legal. Eu acredito que a situação no Canadá tenha sido justamente essa, principalmente pelo fruto. Porque depois de vários anos insistindo, a conferência passou a participar, né? Eu acredito que tenha sido nesse, como você falou, trazendo no coração, rezando o texto. Exatamente. Diálogo, mandando carta, convidando. Eu acho que de fato tem que haver esse... É uma coisa que eu estou crescendo também, né? Esse diálogo. Muitas vezes tem certas críticas, alguma coisa que a gente faz internamente, guarda no coração, né? Sim. Mas até Nossa Senhora meteu o pau em padre, né? Também. Vê que Nossa Senhora. Cara, eu acho que tem que ser mesmo assim, como uma família, assim, como as primeiras comunidades eram. Assim, Pedro e Paulo, vamos pegar exemplo de Pedro e Paulo, né? Eram 2 bispos. E Paulo, que foi convertido depois, quando Pedro já era, né, o chefe da igreja. Paulo não se deteve naquela coisa que o Pedro VI falava, né, as ditaduras das opiniões comuns. Ele viu Pedro errando, ele parou na frente de todo mundo. E as pessoas, muitos irmãos de comunidade ficaram com raiva de Paulo. Né? Ele falava assim, mas seu hipócrita, você não está vendo o que você está fazendo com os irmãos de comunidade? Quando vem os judeus, você faz isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu quero dizer assim, tinha uma relação de confiança, de liberdade enorme. Né? Eu acho que falta um pouco isso. Vi um cara na Espanha que ele dizia, cara, um padre, ele me batizou, ele me deu a primeira comunhão, me deu o crisma, e provavelmente quando eu me casou e quando eu morrer, ele vai estar comigo. Por que eu não posso estar com ele? Por que eu não posso chamar ele na minha casa para almoçar no dia de semana, sabe? Vem aqui, fala, não, tira o sapato, senta aí, vamos ver um filme, tomar uma cerveja, alguma coisa assim. Então, isso também é legal, sabe? Para que você possa também falar com liberdade com os padres. Eu, com todos os meus amigos padres, assim, mas eu tenho total liberdade absoluta. Você vai pra brigar, fala, não, você não tá certo, cala a boca, sabe? Assim, mas porque eu tenho muita relação de amizade, assim, que é um irmão, né? E os padres comigo, né? Então, acho que isso falta também um pouco nessa dinâmica, assim, eclesiológica no Brasil. Mas tá crescendo, o pessoal tá... O debate está muito acalorado, isso é bom, né? Porque ajuda as pessoas também a perceberem isso. Desperta, né, pros Cara, eu acho que tem um padre na nossa live. A benção, padre. A benção, padre. A gente não tá falando mal do senhor, tá? Não, mas de fato é isso mesmo. Eu vou dar até um exemplo. O Padre Pedro, de Brasília. Inclusive, eu te sugiro conhecer o Padre Pedro Stepien, viu? Coordenador do Movimento Provida Nacional, Movimento Nacional Provida. O Padre Pedro Stepien, ele está sofrendo... Ele é um ativista, né, Provida. Ele tem uma paróquia em Lusiânia, que é periferia assim, de Brasília, acho que conhece, né? Sim, conheço. E ele, todo santo dia, ele está ali na esplanada dos ministérios, seja nos ministérios, seja no STF, na Praça Três Poderes, ali, ele sempre está fazendo um cerco de Jericó, uma semana de rosários, ele passa 2 a 3 horas lá, ele confessa, ele exorciza a praça, ele é polonês, então ele tem muito essa consciência do comunismo, do nazismo e tudo, das ideologias. E ele vai lá e ele prega, ele professa. Então, assim, ele está há 18 anos no Brasil e o apostolado dele, a parte da paróquia que ele atua bem, ele, ainda assim, todo dia ele está lá. Está lá no plano piloto, rezando pelo país, porque ele ama o Brasil. E, obviamente, que ele está sendo perseguido, está sendo pressionado, etc, etc. E eu tive a oportunidade de conhecer ele em Brasília, agora na viagem que eu fiz. E em nenhum momento ele ficou falando mal, metendo pau em quem o estava perseguindo. Sabe o que ele falou? O homem é de uma pureza impressionante. Ele recebe taca todo dia, recebe pressão todo dia.
Mas ele diz, eu não vou parar de lutar contra o comunismo, contra essa ideologia ateia, contra a ideologia de gênero, contra o aborto, eu não vou parar de lutar contra isso. E aí ele diz assim, ó, olha, e ele fala todo assim, né, misturado polonês e português, olha, a perseguição, ela existe, mas ela é combustível para a missão. Aí eu fui falar com ele me leve para o Piauí, Maranhão também, porque eu quero falar do Provida, falar das crianças assassinadas. A perseguição leva à missão. Vamos rezar pelo nosso país e tal. Ele não fala mal, cara. Ele não baixa, ele não se revolta, sabe? Ele faz como tu falou, ele faz com amor. Ele faz com amor. Então reze por ele e vai conhecer ele, pô. Segue Padre Pedro aí no Instagram, ele é massa demais. Vou procurar. Muito puro, ele é muito puro. Na Finlândia, eu morei 1 ano com um padre polaco, né? Um polonês. E eles, assim, tem muitas vocações, né? Tem uma espiritualidade, é um país, a constituição deles diz, né? Um país católico e tal, não sei o quê. Eu acho muito bonito isso. Mas assim, eu acho mais bonito ainda, né? Nesses casos, né? Como São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, né? Esse padre de Lusiânia, porque eles lutam contra o mal, né? E aquelas pessoas, que o mal não é abstrato, né? O mal atua em pessoas, essas pessoas que perseguem ele, sabe? O cara responde com amor, justamente aquilo que dizia São Paulo na Carta aos Romanos, né? Não vença o mal com o mal, antes usa o bem contra o mal, vença o mal. Né? Então, assim, como diz São Paulo, né? Se somos rejeitados, respondemos com amor, né? Temos chegado a ser como o lixo do mundo, a escória de todos, né? Porque penso que nós, os apóstolos, somos tratados como um espetáculo, como o lixo do mundo, né? Como condenados à morte, mas respondemos com amor, né? Porque levando em nosso corpo o sofrimento de Jesus, né? A ressurreição de Jesus se manifesta no mundo. Então, assim, o cara tá lá para levar porrada, sabe? E responde com amor. Cara, isso é lindo. Né? Isso é um sinal de conversão, não só porque o cara é padre, todo cristão devia fazer isso. Né? Eu espero um dia que Deus me dê a graça de amar meus inimigos. Ainda não cheguei nessa graça. Não depende das forças humanas, né? Claro. Mas, assim, acho muito lindo isso. Esse padre que tá aí todo dia, lutando pela vida, ajudando, conscientizando as pessoas e respondendo com bem ao mal que fazem a ele, cara, é um santo anônimo. Né? A minha frase do Instagram, acho que eu não mudei, é isso, né? Um padre também que eu conheci, que era um santo anônimo, né, que esses são os melhores. Ontem, inclusive, faleceu um amigo meu, né, que eu chamo de santo anônimo, um cara que passou a vida escondido em Curitiba, morou aqui numa favela perto em Brasília, dando a vida pelo evangelho, 12 filhos, tá, o cara faleceu, a esposa agora tá com os filhos, cara, e a família, não sei se são 12 ou 10, a Bárbara tá assistindo a live, ela pode me corrigir aí se eu estiver errado. Então, assim, o cara morreu dando a vida pelo evangelho, sabe, sendo assim, maltratado, ridicularizado, e o cara respondia com amor. Quer dizer, esse é o maior anúncio do evangelho que você pode fazer. Então esse padre é um exemplo do mundo. Encontra assim, vão pensar mal de mim, se não me interessa. Ele se configurou com Jesus Cristo de tal modo, sendo rejeitado, incompreendido, cuspido, ignorado, ridicularizado, e responde com amor. Isso é sublime, isso é uma ação do Espírito Santo, porque o homem não consegue fazer isso. Eu, no momento, atualmente, nos últimos dias, eu tenho pedido muita graça de amar certos inimigos meus. Hoje, para mim, é mais difícil. É difícil, cara. Isso é pra vida inteira. Eu tenho muita dificuldade de amar eles. E todo dia eu rezo texto, no começo eu peço, Senhor, me dá a graça de amar os ministros do STF, porque coisa difícil. Pois é, cara, é muito difícil. É muito difícil, mas Deus vai dar. Deus já deu a graça, eu é que não estou acolhendo. O Matheus aqui, cara, falando nos vídeos do Alexandre, mistura assunto sério e para repetir com humor. Obrigado, Matheus. Sigam o Alexandre, que tem os melhores vídeos de assunto sério com bom humor. Velho, muito bom teus vídeos, cara. Muito Obrigado. Bom. O comentário daquele filme lá, qual é o filme, sério, não sei, é o... Você nem imagina? Você nem imagina. Nossa, mas me deu muita vontade de nunca assistir esse filme na minha vida. Pois é, cara. O filme é ruim, cara. Olha, eu na quarta-feira vou ter uma live com o Thomas Medeiros sobre... eu quero ver um pouco a visão dele, né, que eu voltei pro Brasil tem pouco tempo, vai fazer 1 ano. Um pouco sobre a função dos círculos monárquicos no Brasil, como ele vê, né? Como os círculos monárquicos vêm. E no domingo vou fazer uma live com a minha namorada. Ela tá aqui, tem muita gente... Ela tá aqui. Meu bem tá aqui. Faz hora que ela manda coração. Porque tem muita gente perguntando, né, enfim, sobre o nosso namoro e tal, como é que a gente faz, tem essa coisa de distância, que eu não acho tão distância assim, é 430 quilômetros daqui. A Gabi, ó, tá aí ela. Falei uma live com ela falando um pouco sobre o nosso namoro, essas coisas. Massa.
Bacana, hein? Então, uma semana aí sobre monarquia vai ser muito legal pra gente alimentar, né? Também alimentar um projeto de poder que é melhor que a República. Porque nós temos razão, porque a gente estuda, a gente não segue a ditadura das opiniões comuns, velho. Exatamente, velho. Eu estudei, cacete, porque eu sei o modelo espartano, o modelo chinês, modelo romano, modelo americano, Montesquieu, Benjamin Constant. Porra, eu li, eu sei, cara. Eu não preciso pensar igual todo mundo, Pitomba Seca. É desse jeito, né, velho? Como é que pode? Ah, não, mas é um pouco de força. Estudei, mano. Eu vou até botar a máscara aqui, porque a OMS diz que a maior transmissão é dentro de casa. Então tem que usar a máscara dentro de casa. Ora bolas. Eu tenho uma ali de Veneza. Sério, né? A máscara do Carnaval de Veneza. Não, é porque ainda tem essa, obrigatório de máscara, só não falam qual. Pois é. Eita, velho. Sim, conta aí então, nessa onda que você tem aí de não pensar igual a todo mundo, eu também sou desse jeito. Foi difícil sair do limbo, viu? Tá com uns 3 meses especificamente que eu chutei o balde aqui no Instagram, excluí um monte de gente me excluiu, que eu decidi usar, meu Deus do céu, um direito natural de me expressar. Óbvio que no início, óbvio que no início eu me exaltei um pouco, por causa das paixões e tudo, mas fui encontrando a temperança, o equilíbrio, e agora eu tô sabendo expressar melhor. Mas fala, velho, dos teus projetos aí, já que tu já conversou comigo algumas coisas, mas faz o merchan aí. Cara, seguinte, eu comecei a escrever em Portugal, né? Em Portugal eu criei uma paixão por escrever, só que me parecia ridículo, porque a vida inteira eu fui um péssimo aluno, sabe? Um péssimo leitor. Então, eu assim, me deparava com as histórias na minha cabeça, são todas as histórias que têm, a exceção de 4 livros, todas têm como centro o anúncio do Evangelho, né? Então, assim, tem uma mensagem querigmática e catequética. Aí eu conversei com diretores espirituais, padres, não sei o que, todo mundo falou, cara, vai fundo, é isso mesmo. Eu falei assim, cara, que absurdo. Comecei a escrever, né? Nessa onda, eu também comecei a escrever música, só que eu tava lá no seminário. Eu falei, não sei se um dia, né, o que eu vou fazer com isso? Porque eu não quero ser padre cantor de canção nova, sabe? Não quero ir pra Rede Vida, não gosto dessas coisas. Não tenho carisma pra isso, né? Tu canta, velho? Eu canto. Massa. E aí, escrevi lá algumas músicas, não sei o quê. E pretendo usar algumas músicas, né, que eu tenho, uma coisa assim, o livro, né, porque esse livro que eu mandei para Portugal, vamos ver se eu consigo publicar, né, fala de história do Brasil, eu falo um pouco da época da monarquia no Brasil, explico a monarquia como um sistema, como se fosse um jogo de futebol, né, com a divisão dos poderes, etc, mas põe ali o anúncio do Evangelho, que para mim é o mais importante de tudo, né, que muda de fato a vida das pessoas. E isso, né, pretendo aí pegar essa música aí e vender para alguma banda, né, que consiga aí pôr essa coisa assim a música chama Viva a Pátria, né, fala aí de uma pessoa que morre, essa pessoa tem que ser dessepultada, eu criei essa palavra, né? A pessoa tem que ser dessepultada, porque só existe a palavra sepultar, não existe a palavra... Você tá criando palavra no país certo, aqui a gente fala presidenta, então tá de boa. Pois é. Tá de boa. Aí, cara, eu vou ver se eu consigo encontrar aí, eu vou falar com o Thomas Medeiros essa semana, né, porque eu acho que os ciclos monárquicos têm uma tripla função, né, assim, falar de política, mas só do poder moderador, falar de história e de cultura, né, e assim, como cada um liga, né, como dependendo da pessoa que você conversa, né, como fazer esse jogo, né. Então tem alguns projetos aí, a minha namorada que é monarquista, graças a Deus. Graças a Deus, pode bater palma. Bicho, aí foi Nossa Senhora, hein, cara, que massa. Ela galera... pra eu criar um ciclo monárquico, vamos ver se eu crio aqui um. Mas vamos ver, um dia de cada vez. Tu não é de Brasília, né, especificamente, então? Não, sou de Brasília. Eu moro aqui na cidade satélite de Taguatinga, mas nasci em Brasília. Passei por Taguatinga. Eu fiquei hospedado, Taguatinga. Eu fiquei hospedado no Vicente Pires. Num buraco, né, cheio de lama. Não fale não, lá é muito legal, eu descia. Mas eu assisti a missa lá na Praça do Relógio, no santuário ali. Praça do Relógio na Itaguatinga? É, isso mesmo. Eu tava aí perto de ti, velho. Pois é, do lado da minha casa aqui. A missa maravilhosa, toda em rock and roll, com solo de guitarra. Foi uma experiência bem celestial. E tem um baixo tão alto que você fala assim, mas isso é baixo ou é alto? Sabe? Que tom. Mas, nossa, isso é porque chama baixo, imagina chamar-se alto. Putz, que piada, macho. Eita, mas aqui é assim, aqui é tudo... Uma live sobre Bento XVI assim, animado, né? Quem é que diz?
Porque, cara, Bento 16 é massa demais. Top. Macho, vamos falar de mais algum tema politicamente incorreto? A gente falou um pouco da Bora. origem, a gente falou que a gente não. Que o próprio Bento 16 já falou que o que é politicamente correto, a fala bonitinha, a demagogia dos políticos que está dentro disso também, é o oposto da verdade, né? Então vamos falar de mais algum tema assim politicamente incorreto? O que é que tu acha? Pode, diga. Aí? Não, fala aí de alguma. Vai lá. O que eu vou falar aqui, cara, eu vou tocar na ferida. Esse eu vou tocar na ferida. Por exemplo, agora virou A moda. última pauta, porque tem mais 9 minutos, diz. Agora tem uma moda agora, que é o seguinte. Eu espero que ninguém se sinta ofendido, né? Eu espero que se sinta. Se sentir ofendido também, a vida é dura. É só clicar aqui no botãozinho pra sair da live, né? O que acontece? É o seguinte, que agora virou moda. Eu pensei, não quero batizar meu filho, mas eu vou escolher aqui meu amigo pra ser padrinho, né? Aí você chega lá, e aí, cara, você é católico? Não, nem católico eu sou. Eu sou um cara que vive com outro homem há 15 anos, nunca pisei numa missa. Aí vem um casal, não, padre, mas ele paga os impostos, ele é legal, é não sei o quê. Ele é do bem. Fala assim, mas desculpa, mas ser do bem é obrigação de todo ser humano. Todo mundo que tem. Que anda, que tem RG, CPF fala. Fala, não, padre, mas ele não rouba ninguém. Fala, não, mas não faz mais que obrigação, sabe? E tem alguns padres que ficam assim, não, pois é, mas sim, ele é uma boa pessoa, não sei o que. Tem que falar, cara, não. Mas, Alexandre, você não pode falar isso, porque as pessoas podem ficar ofendidas. Mas, assim, foda-se se as pessoas ficarem ofendidas, velho. Tipo assim, ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a entrar na igreja. Tipo assim, as pessoas entram porque querem. Assim, o caminho de Jesus Cristo, que todo cristão segue, acaba na cruz. Tipo assim, aqui não é a igreja universal do reino de Deus. Eu não tô pregando sucesso pra ninguém. Assim, aqui você vai entrar na igreja, você vai aprender a morrer, dar a vida. Tipo assim, quem quer, vem. Quem não quer, cara, vai com Deus. Tipo assim, fala, não, mas ele é uma boa pessoa e não sei o quê. Então, tipo assim, essa coisa aqui que muitos padres estão entrando, e muitos leigos, não, mas tem que ver também, né? Ele é um cara legal, tipo assim, ele nunca fez mal a ninguém. Fala, velho, e o quê? Ótimo! É bom pra ele, ué. Exatamente, a gente não é... É interessante também. A gente continua sendo contra o pecado da pessoa, mas não é contra o pecador, a pessoa, porque ele tem a dignidade dele. Mas nós dissemos que, olha, aqui existem certas regras. Não dá. Como só tudo. Isso, velho. A gente pode ser amigo, mas você não pode ser padrinho do meu filho, caramba. Qual a dificuldade? E as pessoas se sentem presas. Falam, não, porque ele me ajudou no meu trabalho, porque ele trocou o pneu do meu carro, porque ele pagou a cerveja do meu casamento. Fala, velho, pronto, mas assim, ele não vai... Isso não está previsto no Código Canônico. Lá no tá até falando que para ser padre... Pois tem que ser alguém que conheça o percurso de fé e que saiba, assim, em caso que os pais não consigam, transmitir a fé para a criança. Né? Tem que arcar com essa responsabilidade. Eu quero pegar um comentário aqui que vai na mesma linha, que a gente pode comentar a notícia da empresa empresa especializada em produtos para cabelo, nem falando da empresa. Retirou as palavras clareamento e branqueador dos produtos. Pois é, foda, né, velho? Velho, me explica se é esse tipo de gente. As paredes da pessoa é tudo preto. Se o papel higiênico que a pessoa usa é preto, me explica qual o sentido. A Isa tá até aqui, o pai dela. L'Oreal, o pai dela é negrão, topzão, mas ele é negrão a pessoa. Me explica qual a lógica. Se é, meu Deus, é bronzeador, é para bronzear, é clareador que é para clarear. Mas onde é que tá o preconceito nisso, pelo amor de Deus? Cara, eu vi uma menina falando esses dias que o preconceito começa quando você põe um feijão e o arroz em cima, né? Eu falei, cara, eu acho que eu sou racista ao contrário, que eu ponho um arroz e ponho um feijão por cima. Quer dizer, tem coisas, cara, que não se mudam. E, por exemplo, assim, o luto é usado, as pessoas vestem o luto de preto, mas assim... O luto é opressor agora. Assim, desde que o mundo é mundo, sabe? Assim, então, a noite é escura, o dia é claro. Assim, tem coisas que você não vai mudar, sabe? Assim, o negro é a ausência da luz. Não tem como você mudar isso, cara. Tipo, é ciência, sabe? É história. Você não vai mudar o céu. A lua é branca, mas tem que ser branca para iluminar a escuridão. Tipo assim, as pessoas, elas levam tudo, aquela coisa, né? Tipo assim, elas têm uma carga emocional tão infantil, elas relacionam palavra com sentimento. Aí você fala clareador, fala, não, racista.
Aí já tinha até aquela menina da página Jessicão, a feminista, que ela fala assim, não, ela não pode falar tempos sombrios, que é racismo, você fala tempos clarios. Não, Tipo assim, é um negócio assim... é absurdo. E o pior é que, Namorada. como eu sou branco, aí não é meu lugar de fala. Eu sou branco, mas tem uma cara de judeu, cara, assim, uma barba, assim, de Não meio, é, cabelo velho. rola. Mas não é nosso lugar de fala. Não é nosso lugar de fala, viu? É. Mas quando é pra falar dos cristãos, vem um bocado de ateu querer me ensinar a ser Pois é, cristão. cara. Aí o lugar de fala some. Um monte de ubandista falando, não, porque nós temos que participar do sino da Amazônia. Eu falei, cara, mas o bando é na Bahia, não tem nada a ver com a Amazônia, cara. Se enxerga, quem é você na fila do pão, mano? Ah, não, tá, a gente tem que falar, cala a boca, bicho. Você sabe nem fazer o sol da cruz, vai dormir, sabe? Ixi, velho, tu mandou calar a boca, deixa de ser opressor, velho. Não pode mandar ninguém calar a boca. Mais amor, por favor. Mais livros, menos armas. Aquele casal lá dos Estados Unidos, né? Pois é, cara, ali, a velhinha ali com a mão na cintura, que é apontada. E a Vera Magalhães no Twitter falando lá mal deles, que estava ameaçando o pessoal que estava protestando. Digo, porra, velho, se eles não estão lá, eles derrubam tudo, quebra tudo, picha tudo, meu Deus do céu, oh meu Deus. Enfim, vamos manter a serenidade, porque nós vamos vencer esta guerra, porque essa guerra já foi vencida por nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que política e cultural, a guerra espiritual. E esta guerra nós já vencemos. Não é, meu irmão? Exatamente, cara. Isso aí. Tamo junto. Cara, tá caminhando pro final. Foi muito divertida a live. Muito obrigado. Foi um prazer demais te conhecer, assim, de uma maneira muito doida aí. Mas eu já te considero pacas. A próxima vez que eu for em Brasília, que vai ser em breve, né? A gente precisa se encontrar, por favor. Pode vir aqui em casa, vamos fazer um churrasco aqui pra você. Eita! Aí o Ibanez vai deixar, será? Uai, foda-se se não deixar, uai. Casa minha. Eu acho que não. O Ibanez vai deixar, meu irmão? Véi, o Padre Pedro lá rezando o cerco de Jericó ontem e um drone vigiando eles, tu acredita? Jogando água benta no drone. Sai daqui! Não, ele jogou água benta na imagem lá da Justiça Cega, né? Aí os policiais da STF correram pra ver, conferir o que foi que o padre jogou lá. Ué, água benta! É crime agora falar mal do STF, jogar água benta no STF, tudo é crime agora, misericórdia. Mas enfim. É isso. Così la vita, como dizem os italianos. Così la vita. Così la vita, vero. Cara, que prazer, viu? Muito obrigado. Cara, eu que agradeço aí, satisfação imensa essa live. Foi top demais. Para mais lives como essa, cara. Aí, tal. Por favor. Não é? Tá aqui, ó. Deus te abençoe, né? Desejo que todos os seus projetos estejam no coração de Deus. Espero poder ajudar também no que for possível, né? Em relação aí ao resgate da nossa tradição católica, da história da nossa nação, do nosso sangue luso também, né? Sim. Da monarquia, enfim, tamo junto, conte comigo. E é isso, velho. Valeu, eu agradeço também pela oportunidade aí. Tamo junto, exatamente qualquer coisa aí. Lá no Instituto, pode contar comigo que eu me disponho aí. Quando eu for no Piauí, tem um amigo meu no Piauí que tá me chamando pra ir lá tem um tempão. Quando eu for lá, faço ele. Mora em... Esqueci o nome da cidade dele. Mas não tem aí, uma cidade aí. Esqueci o nome. Tem que passar uns 2 dias aqui, pô. Me casa, sua casa. Viu? Tá bem. Beleza, combinado. Abraço. Siga-nos a todos nós, viu? Sigam @Instituto Veritas _. Viva o Império do Brasil. Viva o Império. Top da Galáxia, viva o Império. Abraço, João Paulo. Abraço, meu bem. Valeu, Matheus. Falou, Denis. Tamo junto, é nóis. Virgínia.